Olá, caro aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Show. Aula não é este? Aula número 5. Este slide aqui. E aí, me conte como estão as aulas, como que estão conseguindo a realizar todas as atividades, conseguindo ler o material, né? Conseguindo assistir a videoaula, o vídeo complementar. Só lembrando, mais uma vez, como é de praxe, em todo início de aula, né? Que vocês têm aí à disposição de vocês os tutores presenciais, os professores, né? E os tutores EAD, professor auxiliar, vocês têm a mim para sanar as dúvidas, tá bem? Então, qualquer dúvida, coloquem lá no chat geral, respondam os fóruns, respondam as atividades, não fiquem com dúvidas, pessoal, não fiquem com dúvidas, tá? A gente está aqui à disposição de vocês, tá bem? Então, vamos lá para a nossa aula de número 5, né? Hoje nós traremos a temática responsabilidade social e a universidade. A universidade é onde vocês estão inseridos, né? Vocês são alunos da graduação, são alunos de ensino superior. Então, nós vamos dialogar um pouquinho aí a respeito da responsabilidade socioambiental e da universidade, tá bem? Certo? Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Né? É compreender o papel da universidade no contexto social, visando o atendimento das necessidades sociais, culturais e econômicas e na construção de uma ética societária onde os sujeitos são cidadãos ativos, né? Lembrando que todo o conteúdo estudado no curso, né, neste curso está em consonância com o PPC do curso, né? Vocês precisam conhecer também, tenham a curiosidade, acesse a página lá da nossa universidade, da Unitins, leiam sobre o curso de vocês, compreendam como que ele acontece, tá bom? Então, no nosso primeiro slide aí, nós vamos falar sobre a política de responsabilidade social na universidade, né? Ideias e desafios, né? Então, nós podemos dizer que a responsabilidade social, ela vai além das ações, só um minutinho, filantrópicas, né? Ela é uma obrigação universal, perdão, né? Ela garante que os recursos naturais eles podem estar disponíveis às gerações futuras. Nós tratamos sobre esse assunto lá na nossa aula de número 1 e de número 2, né? Sobre as gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, que eles tenham, né, recursos naturais disponíveis para eles, né? Vocês lembram lá da nossa primeira e segunda aula? Nós falamos sobre isso. Nós falamos também que não é uma função exclusivamente da organização, né? Mas é um modo permanente de operar todas as suas funções com base no diagnóstico e na boa gestão dos impactos diretos e indiretos, né? Quando a gente fala sobre responsabilidade social, nós estamos falando que essa temática ela está diretamente ligada ao conceito de sustentabilidade, né? Isso significa dizer o quê? Significa dizer que as organizações elas devem adotar práticas que preservem os recursos naturais, que minimizem os impactos ambientais, né? É, diz respeito também a falarmos sobre
eh, que a responsabilidade social ela não deve ser tratada como um departamento isolado, né, algo isolado, ou uma atividade secundária. A temática responsabilidade social, ela deve ser integrada a todas as áreas e processos de uma organização. E aqui nós estamos falando da universidade, né? E nossa universidade, ela cuida disso muito bem, né? A universidade, ela tem um comitê, né, de gestão da ODS, que trata sobre a organização de desenvolvimento sustentável, né, relacionado, essas temáticas, elas são dialogadas lá nas disciplinas de projeto integrador, nós também, né, estamos trabalhando com projeto de extensão, onde tratamos das ODS, certo? Então, uma outra situação sobre a prática da responsabilidade social nas organizações, nós podemos dizer que ela não é um compromisso somente de algumas pessoas, né? Ela é um compromisso de todos nós. A responsabilidade social, ela é um compromisso ético, estratégico, que vai além da filantropia, né? Ela exige que as organizações elas operem de forma sustentável, que garanta, como já foi dito, recursos naturais para gerações futuras, que sejam integradas práticas responsáveis em todas as ações desenvolvidas, no caso aqui, a universidade, as organizações como um todo, né? Podemos, então, dizer o seguinte, que a responsabilidade social, ela é uma mudança de mentalidade, né? Onde a organização, ela assume uma responsabilidade perante a sociedade, perante o meio ambiente, agindo de forma transparente e ética em todas as suas ações desenvolvidas. Percebam que essa é uma fala em que nós estamos perpetuando desde a nossa primeira aula, né? Então, é importante a gente dizer que o ensino superior, ele, conforme tratado pela Unesco, na Declaração Mundial sobre a Educação Superior no século XXI, ela traz muito sobre essa responsabilidade das universidades, né? do, 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 da, do ensino superior, das instituições que ofertam o ensino superior, né? Então, o que, que nós podemos dizer aí, né? Nós vamos utilizar a, a sigla RSU, que quer dizer Responsabilidade Social no Ensino Superior, né? Então, como que isso acontece, né? É, Essa referência, ela trata do compromisso das instituições de ensino superior, né, das faculdades, das universidades, dos centros universitários, em contribuir para o desenvolvimento da sociedade, não apenas por meio da formação acadêmica, mas também por meio das ações que promovam o bem-estar de todos, de toda a sociedade, né? É o bem-estar social, né? Que promova a sustentabilidade, que promova a cultura, que promova o desenvolvimento regional, né? Então, a RSU, ela refere-se a esse zelo, a esse cuidado, né? Nós podemos ainda dizer que a Unesco, ela reconhece, deixa eu voltar aqui, a Unesco, ela reconhece que as instituições de ensino superior, elas têm um papel crucial, muito importante na sociedade, né? Ela vai além da transmissão, simplesmente da transmissão do conhecimento, né? É, embora a RSU não seja explicitamente definida como uma obrigação legal na Declaração Mundial sobre a Educação no Ensino Superior, ela é uma proposta, né, que tem como referência de avaliação, ou seja, ela é proposta como um referencial de avaliação para medir
um impacto social sobre a temática nas universidades. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que as universidades elas devem ser avaliadas não apenas pela excelência acadêmica, né? Mas elas devem ser avaliadas também por sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável, né? Além do desenvolvimento sustentável, ela deve contribuir culturalmente e socialmente é, no território no qual elas estão inseridas, né? Então, a Unitins está, além dos campos, né, do presenciais, das aulas presenciais, ela está inserida aí em diversas cidades, em 15 cidades, polos, né? Por meio do projeto Tô Graduado. Então, é compromisso da nossa universidade, é compromisso da Unitins, né? Contribuir, repito, com o desenvolvimento sustentável, cultural e social destes lugares onde ela está, certo? Então, tá bom? Então, aí aqui a gente. Então, vamos, deixa eu só. A, a, a RSU, ela é dividida em três dimensões, né? A primeira dela, a dimensão educacional, né? O que ela diz, né, sobre isso? A dimensão educacional, ela refere-se ao papel central da universidade como instituição formadora e educativa. Isso inclui dizer o quê? Né? Que ela proporciona, né, a transmissão de conhecimentos científicos, técnicos e culturais, que ela forma profissionais qualificados e cidadãos conscientes. Ela diz ainda que promove o quê? Né? A dimensão educacional na universidade, ela diz respeito ao quê? Ao desenvolvimento de habilidades, de competências necessárias para a educação no mercado de trabalho, certo? Alguma dúvida? E a dimensão cognitiva diz respeito ao quê? Na universidade, né? Nós estamos falando de responsabilidade social da universidade, né? Então, ela diz respeito também à dimensão cognitiva, né? Isso diz respeito ao quê? Né? Ela diz respeito a quê? Hum? Ela diz respeito ao quê? A dimensão cognitiva, ela refere-se ao papel, ao seu papel enquanto universidade na produção e na disseminação do conhecimento. É, dizendo do quê? Né? Com que foco, com que objetivo? Né? Influenciando o que é realmente válido, como ciência, racionalidade, legitimidade. E é nessa dimensão que a universidade ela define os critérios de utilidade e de relevância do conhecimento, né? E nesse sentido, orienta para o desenvolvimento de projetos de extensão, da pesquisa, né? E a gente visualiza isso muito bem dentro da nossa universidade. Vamos pegar a nossa universidade como referência, né? O projeto Tô Graduado, ele desempenha um papel importantíssimo no desenvolvimento de projetos de extensão, no projetos de pesquisa. Vocês vivenciam isso, né, no ensino superior, né? Então, nós podemos dizer o quê? Que essa dimensão cognitiva, ela internaliza a relação entre ciência e a sociedade, né? Ela ajuda a delimitar as áreas de especialização e das carreiras. Por exemplo, vocês estão graduando aí em tecnólogo em gestão pública, né? Vocês vão estar diretamente relacionados com o desenvolvimento de políticas públicas aí dos entes federados, né? Das organizações, sejam elas empresas, sejam elas órgãos públicos, né? Em toda essa dimensão, né? Então, assim, a gente pode dizer o quê? Que a universidade, ela não apenas gera saberes, né? Mas também ela determina como eles são aplicados aí, como é que eles são reconhecidos socialmente, né? Nesse sentido, nós podemos pensar assim, como que isso pode conectar o conhecimento acadêmico, né, às necessidades e valores da sociedade. Então, é função aí da universidade fazer com que isso seja promovido, né?
passou demais aqui. E, por último, a dimensão social, né? Na dimensão social, a universidade ela evidencia, perdão, o seu compromisso com a comunidade, né? Ela atua como agente de transformação, ela promove o capital social, ela fortalece as redes de cooperação e solidariedade, né? Então, a universidade, ela conecta os seus estudantes, os acadêmicos, à realidade externa, fora dos muros da universidade, né? Nesse sentido, ela incentiva a aplicação das práticas do conhecimento e da nossa responsabilidade enquanto cidadãos, né? A gente precisa lembrar que a gente colhe aquilo que a gente planta, né? E, além desses, dessas, esses conceitos apresentados, a dimensão social na universidade, ela busca tornar o conhecimento acessível a todos, né? Nesse sentido, ela democratiza a educação. E aí eu volto aí para fazendo menção ao nosso programa, o programa Tô Graduado, onde a Unitins ela levou o ensino a 15 polos, a 15 cidades, né, que não há o ensino público gratuito, né? Então, a gente vê a Unitins dentro dessa democratização da educação, né? E aí, claro que aí ela contribui de forma bem significativa, perdão, para a vida de cada um, né? Então, nesse sentido, a universidade ela cumpre seu papel de referência, ela atendendo, né, as necessidades da sociedade, certo? Então, nós podemos, então, concluir o quê? Né? Nós podemos concluir que a responsabilidade social, ela, ela da universidade, ela se refere ao compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da sociedade, né? E que essa contribuição, esse compromisso, ele vai além da formação acadêmica, ele integra as ações que promovem a inclusão, que promove a ética, que promove a sustentabilidade, que promove a justiça social, né? Ou seja, a universidade ela deve atuar como agente de transformação, né, conectando o ensino, conectando a pesquisa, conectando a extensão às, né, demandas da comunidade, do seu lugar, né? Então, isso inclui dizer o quê? Inclui significa dizer que ela promove acesso ao conhecimento, né? Que ela forma cidadãos conscientes e engajados, que ela contribui para o progresso social, para o progresso econômico, para o progresso ambiental. E, para finalizar, a responsabilidade social na universidade, ela também envolve a internalização, como falamos anteriormente, de valores como transparência, equidade, como respeito à diversidade, e, nesse sentido, a universidade garante que suas práticas elas impactem positivamente nas gerações futuras, né? Nós temos falado sobre isso já tem um tempo, desde a nossa primeira aula, né? A gente fala sobre isso e a gente, até nossa última aula, nós vamos dar ênfase a esses pontos, a esses aspectos, certo? Então, parar aqui a gravação, mas aí de antemão eu já desejo bons estudos a você. E mais uma vez, não esqueçam, se organize para que semanalmente você consiga fazer todas as atividades. Combinado? Então, aguardo você na nossa próxima aula. Estude, não deixe de postar suas dúvidas caso existam, tá? Os tutores presenciais, tutores EAD, nós, professores, estamos sempre à disposição, à sua disposição, tá bom? Combinado? Então, até a nossa próxima aula.